Fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like aí, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal sobre o Flamengo. Então, galera, eu vou fazer uma reação em corte aí, jogo aberto. Renata Fendenis comentando tudo sobre o jogo de hoje entre Amazonas e Flamengo pela Copa do Brasil, a escalação e se Gabigol vai jogar. Então, fica nesse vídeo aí, assista até o final e não perca nada. Então fica agora aí com a reação. Tira a tranquilidade do Bragantino, uma classificação até sossegada é o Flamengo. Teve dificuldades no primeiro jogo contra o Amazonas, venceu por 1-0, gol do Pedro. E agora tem a questão da recepção para o Gabigol. Será que a torcida vai apoiar, vaiar? Será que teremos faixas contra ou a favor do atacante? De reconciliação depois de viver dias difíceis. Esse foi o primeiro gesto de Gabriel Barbosa ao desembarcar com a delegação do Flamengo em Manaus. Pedir desculpas, saber que eu errei. Eu nunca iria usar uma camisa para poder desrespeitar o Flamengo, a torcida do Flamengo. Durante o pedido de desculpas ao torcedor feito no último domingo, após vestir a camisa do Corinthians, Gabigol prometeu dar início a uma nova fase no Flamengo. Como punição, o número 10 na camisa mudou, mas o atacante parece já ter adotado 99. Foi eu que pedi, foi eu que escolhi. Eu acho que a 99 tem vários símbolos que eles vão, com o tempo, entender e que eu entendi muito rápido. Logo mais, contra o Amazonas, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, Gabriel inicia a nova fase, assim como terminou a anterior, no banco de reservas. A camisa que consagrou o Zico certamente não caiu tão bem em Gabi. O período vestindo a 10 coincidiu com a queda de rendimento. O desafio do 99 agora é reencontrar a versão que há 5 anos o tornou ídolo do clube. Mas para isso o atacante vai precisar ter paciência. Dono da posição, mesmo com desconforto na posterior da coxa, Pedro segue escalado no time titular. As baixas de Tite são Léo Pereira, com uma lesão na coxa esquerda, e Pulgar, que recupera a parte física. Por opção, Rossi vai ser poupado. A provável escalação tem Matheus Cunha no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Alan, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. O Amazonas, comandado por Adilson Batista, tem uma novidade conhecida. O atacante Jô deve ganhar a vaga de Bruno Lopes no comando do ataque. E Sassá, retornando de lesão muscular, é opção no banco de reservas. Eu acredito que é uma obrigação fazer um bom jogo, né? O resultado vai ser consequência de uma boa partida que a gente fizer, colocar em prática tudo aquilo que o Adilson tem passado para nós. E eu acredito que isso vai ser fundamental para um jogo da extrema importância que é. Como venceu o primeiro jogo por 1-0 no Maracanã, o Flamengo só precisa de um empate em Manaus para confirmar a vaga nas oitavas de final. Gabigol, qual será a recepção hoje diante do torcedor? Porque ele não vai começar jogando, o Pedro é o titular, mas a gente viu que no hotel muitos jogadores estavam lá, nem se aproximaram da torcida. Ele sim, ele fez questão, recebeu carinho, não é aquele afago. Mas será que no jogo, nas arquibancadas, será igual? Acho que vai ser igual, Loirão. Pelo que a gente está vendo na imagem, ele chegando, sendo bem recepcionado pelo torcedor flamenguista. Não sei se essa recepção seria a mesma se o jogo fosse no Maracanã, mas fato é que ele foi inteligente, ele sabe que ele errou vestindo a camiseta de um outro gigante do futebol brasileiro, então ele vai, se aproxima, tenta fazer ali, de certa forma, uma reconciliação com o torcedor flamenguista. Muito bem, agora tomara que ele tenha chance de entrar e até fazer um gol para amenizar um pouquinho essa situação, porque o Gabigol teve esse momento legal aí com a torcida, mas a gente vê que tem outra movimentação contrária também. Esse vai ser o melhor pedido de desculpa dele, fazer gol e jogar bem. Legal, vem comigo, olha só. Tem dois aspectos muito importantes aí, né? Um é a expectativa do Amazonas, né? Aí já nem é só a questão do Pix, né? O planejamento que esse time tem. O GE. Globo trouxe uma reportagem bem interessante outro dia sobre a ambição que o Amazonas tem de incomodar
né, os times do Sul e Sudeste entrar para o cenário do futebol brasileiro. Então a gente chama o Thiago Guedes para falar, né, dessa expectativa do Amazonas, mas claro, também de tudo que hoje envolve o Flamengo e que acaba passando pelo Gabigol. Bem-vindo à redação, Thiago. E aí, Barreto, bom dia para você, bom dia, redação. Pois é, pô, estou aproveitando para trazer vocês aqui para dar uma volta nessa arena aqui, modéstia à parte, eu acho que é uma das mais bonitas aí da Copa de 2014. Já estamos na Arena da Amazônia, estádio onde logo mais teremos a partida entre Amazonas e Flamengo. Esse jogo, né, Barreto, que ainda não aconteceu, mas de certa forma já é histórico para o Amazonas. Aqui a gente está vendo o pessoal fazendo os últimos ajustes, né, para a arena ficar bacana, o gramado ficar legal, dá um barulhinho, mas já vai passar. Mas assim, a Arena da Amazônia, estava falando da campanha do Amazonas, na verdade, né? Amanhã, Barreto, o Amazonas completa 5 anos de fundação. E nessa história, não, uma história muito curta, mas que empilha bons resultados aí, acessos. O time que saiu da Série B do Campeonato Amazonense para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então a gente pode sim dizer que essa partida hoje contra o Flamengo é histórica, até porque o Amazonas nunca tinha disputado a Copa do Brasil, sua primeira participação, já chega na terceira fase, querendo igualar a melhor campanha de um time amazonense na competição, que foi em 2013, quando o Nacional chegou nas oitavas de final. Então, assim, todo mundo no Amazonas, a gente está conversando com jogadores, conversando com comissão técnica, lógico que todo mundo tem muito respeito pelo Flamengo, todo mundo sabe da dificuldade que vai ser conseguir essa classificação aqui na Arena hoje, mas existe sim confiança de que a história pode ser feita aqui na Arena. Do outro lado, né, no caso do Flamengo, você estava falando aí da questão do Gabigol, era uma curiosidade que todo mundo tinha, né, como seria a reação do torcedor amazonense com o Gabigol, depois de toda a polêmica, a história da foto vazada com a camisa do Corinthians. O Flamengo desembarcou aqui em Manaus no início da noite de ontem e quando o time chegou ao hotel, obviamente tinha muitos torcedores do Flamengo lá no hotel e na verdade ali houve apoio, né, muitos gritos ali chamando o Gabigol, gritando o nome dele, dando aquela força, inclusive ele quebrou o protocolo, não foi direto pro saguão, voltou ali, atendeu torcedores e a impressão que deu é que Manaus, pelo menos a maior parte dos torcedores, está de bem sim com o artilheiro do Flamengo. É verdade também que, lógico, tinha a galera ali, o nosso repórter Rômulo Almeida estava lá fazendo a chegada do Flamengo, e ele conversou com os torcedores que levam em consideração tudo que o Gabigol fez pelo clube, mas também teve a galera ali que falou, não dá para esquecer, a mágoa existe, realmente foi uma escorregada muito complicada de aceitar, mas imagino que hoje aqui na Arena da Amazônia a maior parte vai sim apoiar o Gabigol, todo mundo sabe disso, a gente já falou outras vezes, né? A torcida do Flamengo é muito grande aqui em Manaus, então a gente ainda não tem exatamente essa dimensão, né? Se vai ser maior que a torcida do Amazonas, existe essa possibilidade, eu diria até probabilidade, né? Na última informação divulgada pelo clube, mais de 30 mil ingressos, isso ontem, né? Haviam sido vendidos, mas de qualquer forma também teremos um público bom aí para apoiar o Amazonas, esse time que dá esperança ao torcedor e se pode servir de inspiração, viu, Barreto? Na semana passada, o Amazonas bateu um gigante aqui na Arena, né? Venceu o Santos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vão tentar fazer isso hoje de novo, viu? Valeu, Thiago. Muito obrigado pela participação na redação, pelas informações. E o Thiago levanta um ponto que realmente é importante, né? E é legal ter essa visão de quem está lá, de quem acompanhou de perto, porque a gente fica nessa dúvida, né? O torcedor que está aplaudindo o Gabigol está fazendo um manifesto ou ele está feliz porque o Flamengo foi jogar em Manaus, que é algo que acontece, né? Raramente. Poucas vezes. Esse ano aconteceu. Esse ano até está se repetindo, mas não é assim, não é uma coisa que acontece toda hora. E aí tem aquela diferença no perfil do torcedor, né? Sim, o Flamengo tem muitos torcedores em Manaus, como tem em outras cidades do Brasil, e esses torcedores querem ver os jogadores do Flamengo de pé. Então, talvez não estejam tão mobilizados no debate sobre o Gabigol. Isso. Né? Talvez a prova de fogo seja o jogo do Maracanã, na quarta-feira contra o Milionários pela
pela Libertadores. Sim, né? porque foi no Maracanã que o Gabriel recebeu o abraço do time, inclusive no jogo de ida, né? Exatamente. Flamengo e Amazonas, no 1-0. Quando voltou da suspensão, né? pela suspensão por tentativa de fraude no doping, no controle, no exame antidoping. Então, ali é que a gente vai saber se o cara que abraçou o Gabigol quando ele estava voltando da suspensão, a gente vai saber o tamanho da mágoa, da chateação, da irritação, enfim. Ontem não, é outra realidade. Tem uma chance rara de ter um contato ali próximo, de ver o Gabigol, vai aproveitar essa chance para hostilizá-lo, não era isso que ia acontecer, né? Ninguém esperava que isso fosse acontecer e não aconteceu mesmo. E estamos falando do jogador que está há mais tempo no Flamengo, né? Nesse elenco atual, né? Olha aí, chegou em 11 de janeiro de 2019, o Arrascaeta 3 dias depois e o Bruno Henrique 13 dias depois. É o pacotão do verdade, início da desses gestão. 3, hoje só o Arrascaeta é titular absoluto do Flamengo, né? O Bruno Henrique entra e sai, e o Gabigol sai mais do que entra, né? É reserva. É um reserva. É reserva. Ano passado chegou a não nem entrar. Né? E assim, não tem jeito também hoje de a gente não pensar com a cabeça do Tite, né? Bota o Gabigol no jogo, não bota, faz um teste, tenta quebrar logo o gelo com a torcida do Flamengo. Nesse jogo de ida, a comissão técnica do Flamengo tinha acompanhado o Gabigol no período em que ele não pôde treinar no clube e tinha avaliado que ele tinha condição de jogar 30 minutos. E ele entra no minuto 18 do segundo tempo, joga 30 minutos e um pouquinho, e o Tite vai na coletiva e fala: errei porque botei tempo demais. E ele joga 30 minutos de um jogo que não estava bem resolvido, né? O Flamengo já estava ganhando quando ele entrou. E ele não teve, assim, não dá nem para dizer que ele jogou bem, jogou mal. Ele mas não era um jogo assim que resolvia o confronto. Esse confronto está bem aberto, né? O Flamengo ganhou por 1-0 no Maracanã e vai decidir fora. Está bem aberto, embora o Flamengo tenha melhorado de lá para cá, né? Mas eu digo assim, em termos de como você observa um confronto de Copa do Brasil. Não. Se o clube que já é favorito, como é o caso do Flamengo, faz 2-0 no primeiro jogo, 3-0, né? Você tende a achar que o confronto está resolvido, né? 1-0, com a decisão na casa do adversário. O Flamengo é muito favorito, muito, sim. Até pelo que ficou evidente no primeiro jogo. Mas é isso, resolvido não está. É muito difícil que hoje uma decisão pela entrada do Gabigol não passe também pelo comportamento do Flamengo no jogo, né? Tipo assim, 30 do segundo tempo, fez 1-0, fez 2, sei lá, mas assim... Está resolvido. Deu a sensação de que a classificação está resolvida, aí... botar o Gabigol vira outro tipo de decisão. Olha, não sei se o Tite vai cair na tentação de fazer caridade para o Gabigol com a camisa do Flamengo, usando o Flamengo como instrumento, tá? Eu vejo o Tite com outro perfil. Mas esse jogo em si, essa recepção, para quem já viajou com o Flamengo, e eu viajei muito com o Flamengo na época de Sávio, Romário e Edmundo, e a época em que o Flamengo jogava pelo 0800, lembra? Aquele século, Barreto, que se jogava pelo 0800. Diz que 0810, 11, se você quer o Romário com a camisa 11 ou com a camisa 100, lembra disso? Então, esse tipo de atitude do torcedor que vê pouco o Flamengo, que é um clube nacional, que é uma marca nacional, e que tem pouca possibilidade de estar em contatos com o ídolo. Ontem eu vi cenas da chegada do Flamengo, cenas que me fizeram lembrar daquele Flamengo de 95, com Romário, Edmundo e Sávio. A loucura que é, o frenesi que é. Então eu acho que esse carinho de Manaus pode fazer bem para o Gabigol. Eu não sei se pode ou se é o que eu espero, porque é o seguinte, o Gabriel Barbosa, ele precisa está sempre sendo lembrado do tamanho que ele se tornou na história do Flamengo. E ele parece que não tem essa dimensão. Aquele ato dele vestir a camisa do Corinthians em casa foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi nos últimos anos. Uma das coisas mais ridículas. Porque foi o que eu já escrevi na minha coluna do Jornal Extra, Marcelo. Vestir a camisa de um outro clube não quer dizer... no seu momento de lazer, não quer dizer muita coisa. Depende da maneira como você
veste, depende do momento como você veste, depende da mensagem que você quer passar no momento em que você veste a camisa. Então, assim, este gesto do Gabriel sendo fotografado e vazando em rede social e depois dizendo que não usou, assessoria tentando dizer que não usou, que foi montagem, isso, olha, isso, por um ídolo do tamanho que ele alcançou, isso é uma das coisas, mais atitudes mais estapafúrdias que eu já vi alguém cometer. A condução toda do processo. Toda do processo. Tem um dito que é muito antigo, né? E que ele tem conteúdo machista. Mas eu acho que ele se aplica ao caso só para a gente entender como, às vezes, a liturgia do cargo é importante, né? Em Roma se dizia que a mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. Então, claro, né, estamos falando aí de um conteúdo hoje, evidentemente, visto como machista. Mas, assim, uma pessoa que está sendo avaliada pela opinião pública, ela tem que cuidar da sua imagem. E assim, o Gabriel é um produto do seu tempo, ele sabe exatamente as regras desse jogo e tal. Eu não consigo pensar no Gabigol sem imaginar que ele é um cara que conhece o trâmite nas redes sociais, no relacionamento com a torcida. Não dá. O cara na posição de idolatria que ele assumiu, de pegar a camisa 10 do que Flamengo, sempre usou bem ele isso sabe o tamanho da repercussão. Marcelo, e o tamanho que ele tem no entorno comercial, que é a presença dele no elenco do Flamengo com relação a patrocinadores, com relação à marca Flamengo, entende? Então, assim, usar a camisa do Corinthians, vou fazer uma campanha aqui para resgatar fundos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, vou fazer uma foto com a camisa de cada clube brasileiro e vou leiloar, vou autografar, vou leiloar para as torcidas, porque ele é um ídolo. Quantas vezes a gente já viu imagens de torcedores de outros clubes pedindo para tirar foto com o Gabriel? Sim. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Fala um pouquinho aí sobre a escalação do Flamengo, né? Para enfrentar aí o Amazonas, né? Vai ser um jogo aí bastante pegado, né? Que o Amazonas é um time bom, né? Um time aí pode estar na Série B, mas é um time aí que dá trabalho a vários times grandes, né? Inclusive ganhou do Santos, né? O Santos, vamos dizer que o Santos está na Série B, mas é um time bem organizado aí. Depois que vai para a Série B, né? Tá em primeiro colocado da Série B, então é um time muito complicado aí, o Amazonas, que venceu no Santos. E no primeiro jogo também dificultou bastante para o Flamengo. E a escalação do Flamengo para esse jogo está da seguinte forma: no gol, Matheus Cunha no lugar de Rossi, né? Zagueiros, Léo Ortiz, Fabrício Bruno. Laterais, Varela, Ayrton Lucas. Meia e volante, Alan de la Cruz, Arrascaeta, né? Atacante, Cebolinha, Pedro e Gerson na ponta direita, né? Então esse é o time que Tite vai colocar a campo para enfrentar aí o Amazonas pela Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo pode perder de 1-0, que vai para os pênaltis, e pode empatar, que passa, né, que é classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. E aí, torcedor, qual a sua opinião para esse jogo? Deixe seu palpite aqui, deixe seu like, inscreva no canal e até o próximo vídeo.